Que o Senhor seja convosco todos os dias da tua vida. Que Ele habite na tua casa. Que Ele habite no teu coração para todo sempre. Amém. Ele venha te abençoar grandemente. Continue te abençoando. Que você conquiste os seus sonhos e que nós andemos reto perante aos olhos do Senhor. Vamos falar de Gênesis, o dia da criação. Quem foi que Deus criou primeiro, né? Quem foi que Ele criou? E tudo que Ele criou, Ele achou bom. É tanto que Ele fez eu e você imagem e semelhança dEle. E Ele achou bom em todas as coisas que Deus fez. E tudo que Ele fez foi perfeito, é perfeito. Eu vou ler algumas coisas, né? Para o vídeo não ficar muito longo e comentar algumas coisas. Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e as águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã, e segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva. E disse: produza a terra relva, e ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva e ervas que davam semente segundo a sua espécie, e há árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã e o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiro no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, seja eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. E seja para luzeiro no firmamento do céu, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros,
o maior para governar o dia e o maior para governar a noite, e também as estrelas. O, o que é para governar o dia é o sol, e a noite a lua, depois as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fizerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai vós, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, e animais selváticos segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai vós, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus: ainda eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto o que dê semente, isso vos será para mantimentos. Aí depois Deus criou a mulher para fazer a companhia do homem. A formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria, e o nome de
cada homem disse, o nome de que, e o nome que o homem disser a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então o homem, Deus, deu autoridade ao homem, que foi Adão, dá o nome de todos os animais que Deus criou, e todos os nomes que ele der, esse seria o nome deles. Então, para você ver o amor de Deus como nós, e para você lembrar, para lembrar que nós somos criados depois dos animais, depois das águas, depois do céu, depois das plantas. Aí que Deus veio e nos criou através do pó da terra, assim como todos os animais. E a mulher, ela foi criada da costela de Adão, da costela do homem. Então, a, o que Deus fez aqui para nós, naquele jardim maravilhoso que Ele criou, esse jardim ele vai voltar a existir, porque naquela época os animais e o homem eram mansos. Ele não é que nem os animais de hoje selvagens. Eles conviviam juntos, não tinha perigo. Aí depois do pecado inverteu as coisas. Os animais começaram a ser carnívoros e, e para se alimentar tinha que matar qualquer presa que cada um passar perto deles. Mas um dia quando Jesus vim buscar os justos, os salvos, e levar para o céu, no passado de um tempo, a cidade santa, ela vai descer para a terra quando a terra for limpa, né, purificada. Quando tirar, aí já não vai existir mais a maldade do homem. Porque o homem, a maldade do homem é que destrói tudo, né? Nós destruímos tudo que Deus criou. E vai acabando com os animais. E vai acabando com nós também, né? Porque a nossa saúde vai esteorando o corpo da gente, a doença vem pegando. Então se apegue com Deus, faça suas orações. Agradeça a Ele por ter feito eu e você a imagem e semelhança dele. Imagina você ser a imagem de Deus e semelhança dele. A importância disso. Imagina a importância disso na sua vida e na minha, né? Então por isso que nós temos que meditar na palavra dele, dia e noite. Você tem a sua Bíblia e leia ela, pratique, para espantar os espíritos imundos que andam querendo nos assolar, nos abater, tá bom? Fica com Deus, que o Senhor seja contigo, continue sendo contigo todos os dias da tua vida. Não desfaleça o teu coração. Ouça a palavra do Senhor, deixa ela guardada no teu coração, ande reto nos caminhos dele, porque só ele salva. Amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vareda da justiça, por amor de teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque teu bordão e teu cajado me consolam. Prepara a mesa na presença de meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda bondade e misericórdia.
certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Que Ele habite na sua tenda, no teu coração, na tua mente. Amém.